o Luciano Hang e desembargadores, jantinha ali, jantinha, famosa jantinha amiga, né, pessoal? Antes de soltar aqui, ó, deixa eu pedir para vocês deixarem a curtida, tá? Deixa a curtida e comentem no chat aqui, tá, pessoal? Deixem comentários aqui na caixa de comentários. Se não sabe o que comentar, diga de que cidade estão assistindo, que isso aqui é bem importante para nós, tá, pessoal? E estamos chegando em 300 membros no canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês. Quem puder, se inscreva lá, que isso aqui também é importante para o canal. Justiça, ele abriu uma investigação preliminar contra juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por participarem de um jantar promovido pelo empresário Luciano Hang. A decisão de abrir apuração foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, já que Hang responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar. O jantar aconteceu no dia 16 de dezembro, na cidade de Brusque, a pretexto de uma reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Hang. Difícil acreditar nesse motivo, né? Aí, hein? Todo mundo brindando. Todos brancos, né, pessoal? Todos brancos, homens brancos, né? Incrível, né? A foto diz tudo, né? Menos 2 dos desembargadores presentes, como Saul Steil e Jairo Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente a Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículo de imprensa. Já a desembargadora Aide Green, que também esteve no jantar, é relatora de um recurso de um professor que foi condenado a pagar indenização de R$20 mil a Hang por danos morais. Imagina condenar um professor a pagar danos morais para Luciano Hang, gente. E vamos fazer aqui, né? Correção, né? Tinha uma desembargadora lá, né? Tinha uma desembargadora lá. E aí, Uzeda, eu volto com você, porque fazer um jantar com desembargadores que vão julgar o seu caso, que já te beneficiaram no passado e podem te beneficiar no futuro, é minimamente estranho. Vou dizer estranho para pegar bem leve sobre esse jantar. É estranho. Boa noite, Roberta, boa noite, Rodrigo, a nossa audiência. Estranho para a gente ficar em termos republicanos, né? Ficar aqui no mais brando possível, porque de fato ali há uma situação de um poder constituído, né, que são juízes, magistrados e desembargadores, ou seja, pessoas do mais alta corte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dividindo a mesa com um empresário muito poderoso. Na lista da Forbes, o Luciano Hang chegou a constar como o 7º mais rico do país, hoje ocupa o 15º lugar, ou seja, um empresário super poderoso, com uma forte ligação política, ocupou um espaço muito destacado durante o governo Bolsonaro, e ele está ali dividindo a mesa com pessoas que vão julgar casos que intimamente interessam a ele ou à rede de lojas, a Havan. É só para corrigir aqui, tá, pessoal? É evidente que há um conflito de interesse enorme aí, né? E uma imoralidade esses desembargadores estarem nesse jantar aí e julgarem processo. Só para corrigir, não foi o professor que foi condenado a indenizar o Luciano Hang. Né? Foi o Luciano Hang que foi condenado a pagar 8 mil para o... Ah, não, esse aqui é o do Júlio Lancelotti, ó. Júlio Lancelotti. Mas vamos ver esse aqui do Júlio Lancelotti, ó. O empresário Luciano Hang foi condenado por danos morais e terá que pagar R$8 mil ao padre Júlio Lancelotti. O processo movido por Júlio Lancelotti tem como causa as declarações do dono da Havan sobre o padre num grupo de WhatsApp. Reveladas pelo portal Metrópolis em maio, as mensagens mostram o empresário criticando Lancelotti depois da publicação de uma reportagem. Em uma das conversas, Hang escreveu, abre aspas, cada dia que passa é mais malandro vivendo nas costas de quem trabalha, fecha aspas. Ele ainda completou dizendo que quem defende bandido, bandido é. Agora, Luciano Hang deve pagar R$8 mil por danos morais após decisão da Justiça de São Paulo.
Vale lembrar que o empresário foi alvo, junto com mais 7 empresários e executivos, da operação da Polícia Federal por causa de mensagens do mesmo grupo com ameaças ao sistema democrático. Tá aí, portanto, essa é a do Lancelotti, né? Tem um outro que eu achei aqui, ó, Luciano Hang condenado a indenizar professores. Vamos ver aqui, ó. Indenizar professor por fake news nas eleições de 2022. Vamos conferir aqui, ó. O bilionário Luciano Hang, dono da Avan, foi condenado em segunda instância a pagar 10 mil a Gabriel Bandeira Coelho, professor do Instituto Federal Catarinense de Brusque, por danos morais e direito de imagem. Durante a eleição de 2022, Hang expôs negativamente o professor em suas redes sociais, associando-o à doutrinação política. Inicialmente, a sentença previa uma indenização de R$20 mil, mas foi reduzida em segunda instância. A exposição gerou ameaças e preocupações na comunidade escolar, pois o vídeo com Gabriel, que mostrava uma festa de despedida organizada por alunos, foi interpretado como perseguição política. Tá aí, trazendo só para ilustrar, né, as condenações que já sofreu. O que é 10 mil reais para o Luciano Hang, né, pessoal? Talvez tenha sido um desses desembargadores aí que reduziu a condenação, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. Ó. Fiz um levantamento aqui de uma série de crimes, né, de situações onde ou o Luciano Hang ou a Avan tiveram situações de serem levados a um tribunal de justiça, seja de Santa Catarina ou de outro estado brasileiro. E é uma lista muito longa, né? Antes de a gente até entrar nisso, eu queria fazer um paralelo aqui, uma situação que até o Rodrigo citou, né, dessa modernidade conservadora. O Luciano Hang, ele é um retrato de um empresário que enriqueceu justamente no período próspero do governo Lula, né, do governo PT. A empresa dele, a Avan, ela é de 1986. E até então ela só tinha 5 lojas funcionando. De 2002 a 2016, quando Lula assumiu o poder, e quando Dilma retirada, né, num golpe, um impeachment, né, um golpe político, midiático, a empresa subiu de 5 lojas para 90 lojas, passou a ter 95 lojas no total, né, cresceu substancialmente nesse período. E, ou seja, ele cresceu muito em uma época que o governo Lula teve poder com as commodities, né, da compra da China, com o investimento do Estado, uma política desenvolvimentista. Ele teve esse crescimento, mas se voltou justamente contra um modelo econômico e um modelo político que financiou essa prosperidade dele, né, se aliando à extrema-direita, ao conservadorismo. Então, ele é um retrato, uma alegoria desse empresariado brasileiro que conseguiu lucrar, enriquecer em um período próspero do país, mas se voltou justamente para o modelo mais progressista, mais à esquerda, se aliando com a extrema-direita, se tornando esse personagem aí pitoresco, de cores verde e amarela, e defendendo o golpe. Então, assim, a lista de crimes dele aqui, só para fazer uma retrospectiva rápida, né? Em 2018, o Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia contra a Avan, porque eles estavam coagindo os funcionários a votarem em Bolsonaro, né? Primeiro perguntando em quem eles iriam votar, e incentivando claramente que votassem em Bolsonaro na eleição de 2018, que o Bolsonaro, inclusive, acabou vencendo. Em 2019, a Avan é investigada por aquele série de mensagens em massa que foram disparadas via WhatsApp. A Avan era uma das financiadoras daquele movimento, que denunciada pela Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo, inclusive que foi achincalhada pelo Bolsonaro posteriormente, ou seja, a Avan é também envolvida nisso. Em 2020, no contexto da pandemia, a Polícia Militar de Santa Catarina fechou as lojas da Avan porque ela desrespeitou um decreto estadual de vender apenas ovos de Páscoa. Era aquele período ali que tinha sido aberto só para vender ovos de Páscoa, e todas as lojas deveriam obedecer aquela concessão que foi feita no momento mais de respiro da pandemia, né, quando a coisa melhorou um pouco. Mas aí a Avan resolveu vender todos os seus produtos, ou boa parte deles, desrespeitando o decreto estadual. E em 22, um outro episódio aqui bem recente, que a gente acaba esquecendo porque o noticiário político vai se atropelando, a Avan estava envolvida naquela série de bloqueios que foram feitos durante a eleição, impediram os eleitores de votar nas rodovias, né? Foram usados os veículos da Avan para ajudar naqueles bloqueios ali que foram atrapalhando o eleitor, sobretudo no Nordeste, de votar
de comparecer às urnas. Era uma zona eleitoral onde o Lula e o PT eram muito mais fortes, e a Van ajudou nesse bloqueio. A Van, que tem uma rede, uma capilaridade enorme, porque tem uma rede de lojas em 23 estados brasileiros, ela prestou também esse serviço. Ou seja, fora denúncias trabalhistas, problemas comuns que não deveriam ser comuns, mas o empregador brasileiro acaba tendo, o Luciano Hang ele tem interesse particular na justiça porque ele tem uma movimentação política que lhe imputou uma série de crimes, de ações que ele tem que responder na justiça, e esse jantar acaba culminando justamente nessa ação onde ele pode, voltando a ficar em termos republicanos, ele pode fazer conchavos, né, ou facilitar o seu processo, o seu lado político, né, porque são pessoas que vão decidir processos onde ele está sendo julgado ou sua rede de lojas. Então, essas coisas acabam se organizando todas nesse grande jantar lá que aconteceu em Brusque. Não, eu ia só dizer, Roberto, fala, Roberto, fala. Não, só ia jogar para você e falar, nada contra fazer o convite agora, tudo contra você aceitar o convite. Exatamente, né? Mas era isso que eu ia falar também, Roberto. Eu ia dizer que o crime, nesse caso, a gente tem todos os motivos para não gostar, eu pelo menos, do Luciano Hang. Mas nesse caso, quem está errado são os desembargadores que aceitaram ir lá. Perfeito. Os desembargadores cometem aí, né? É um absurdo, né? Mas assim, né, pessoal? Esse episódio, ele é bem simbólico para a gente tratar de uma questão aqui, né, gente? Que é a questão de quem tem o poder. Quem tem o poder, não no Brasil, quem tem o poder no capitalismo, no sistema capitalista. E aí, este episódio diz bastante sobre isso, né, pessoal? O Marx já dizia, né, que o judiciário é o aparato estatal. O Marx dizia que o Estado é o comitê, né, de organização dos negócios da burguesia, né, pessoal? E ele dizia também que a polícia é a força armada do Estado para defesa do patrimônio e do direito de propriedade, né? E o judiciário é o braço legitimador das ações da burguesia nessa organização do Estado. Então, o judiciário está aí para isso, pessoal. O judiciário está formado para defender os interesses do capital, para legitimar as ações da burguesia contra a classe trabalhadora. A polícia faz o serviço sujo ali de bater na classe trabalhadora, de oprimir a classe trabalhadora, de matar, inclusive, a classe trabalhadora. A gente está vendo isso acontecer muito aqui no Brasil, né? Hoje mesmo, a polícia assassinou uma pessoa que estava filmando a ação policial. Então, a polícia não é um aparato de Estado para a defesa da população e da classe trabalhadora, como deveria ser num sistema idealizado, né? No sistema capitalista, ela é o braço opressor da força policial, armada, e o judiciário legitima todas as ações da burguesia. E aqui a gente está vendo os interesses do capital subjugando o poder, subjugando não, né? Os interesses do capital se misturando com os interesses do poder judiciário, com o corporativismo do poder judiciário. Então, este episódio não deixa nenhuma dúvida para nós, pessoal, nenhuma dúvida de que lado está o poder judiciário. E de que lado estão os agentes do poder judiciário, os desembargadores, que, como disse o Rodrigo Viana, não deveriam de forma nenhuma comparecer a um jantar como esse. E aqui é bom a gente lembrar, pessoal, que esse jantar do Luciano Hang é apenas um desses episódios, que existem vários outros. Tem aquele caso até do evento aquele organizado pelo Gilmar Mendes, né, pessoal, lá em Portugal, com a presença de grandes empresários, banqueiros, tudo custeado pelo Instituto de Educação do Gilmar Mendes, que eu não sei como é que ele tem também um Instituto de Educação, uma pessoa jurídica, né, que exerce uma atividade mercantil, né, porque é um instituto que dá cursos, que
que faz uma série de eventos e de atividades que são para obter lucro, né? Então, eu realmente nunca consegui entender como é que um ministro do STF é diretor ou associado de uma pessoa jurídica que exerce uma atividade mercantil, né? Posso estar, inclusive, errado aqui, pode até não ser uma pessoa jurídica com interesse mercantil, mas tudo leva a crer, né? Não sei, né? Mas, enfim, e esses são apenas alguns episódios, mas eles são bastante simbólicos porque efetivamente demonstram o caráter e para que serve o poder judiciário no sistema capitalista. Eu não vou dizer no Brasil, porque aí a gente acaba caindo naquela de, né, o Brasil, isso só acontece no Brasil. Não acontece só no Brasil. Isso acontece em todas as democracias burguesas, né? Em todos os países do sistema capitalista, há essa mistura de interesses, há essa troca de interesses entre o grande capital e o poder judiciário. É triste, né? Triste a gente vivenciar isso. O CNJ abre uma investigação, mas dificilmente nós teremos aí algum efeito concreto e alguma punição, até punição destes desembargadores aí.